Boa noite a todos os irmãos da Casa Espírita Caminhando para Jesus, aos internautas que nos assistem regularmente. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudos doutrinários. Que a paz de Jesus permaneça em cada um de nós, encarnados e desencarnados. Hoje nós teremos o nosso irmão Carlos Fernando, que vai nos falar sobre a influência dos espíritos em nossas vidas. É um tema da maior importância, visto que nenhum de nós escapa dessa influência. Nós nos influenciamos nesses mundos invisíveis e no nosso mundo terráqueo, porque somos essencialmente espíritos. E mesmo encarnados, não deixamos nunca de estar ligados ao mundo espiritual. Mas vamos elevar nosso pensamento ao Criador, rogando a Ele a misericórdia por toda essa humanidade que sofre, e a espiritualidade amiga da casa, que sempre acompanha, e humildemente prestamos o serviço para que ela prossiga nesse trabalho de fraternidade. Em prece, eu passo a palavra para nosso irmão Carlos Fernando. Muita paz. Meus irmãos, boa noite. Que a paz do Cristo continue aqui conosco, agora e sempre. E o tema da noite escolhido, propositalmente escolhido, porque achamos interessante, sumamente interessante e importante, que nós nos alertemos a respeito do nosso meio onde nós vivemos. Claro que não estamos aqui para causar um certo temor que as pessoas não podem mais falar, pensar em nada porque as entidades estão de lado. Não é isso. É que, diante das circunstâncias que nós estamos vivenciando no nosso planeta, para quem não entende do assunto, atemoriza-se em função do desconhecido. Por não saber lidar com o assunto, com a questão, causa uma certa nevralgia nas pessoas, o que ele ouve que não é dele. A questão passa principalmente pela nossa ignorância, pela nossa falta de compreensão dos fenômenos que acontecem em nossa volta. A divindade não iria colocar certas situações circunstanciais para causar temor às pessoas. Não é isso. A finalidade não é essa. Tanto que comunicação com o mundo espiritual existe há milênios. Desde quando o ser humano, ou melhor, o ser humano levantou as patas, transformando em mãos, que já existe uma influência em algo sobrenatural, alguns chamam de percepção extrasensorial, os mais científicos do assunto. A rigor, basicamente, é para nos chamar a atenção de que existe algo que sobreexiste à nossa vida, o nosso ser. Por isso que a divindade, pensando, tendo até de certa forma pena de nós, adianta alguma coisa, mas de forma muito sutil. Não é uma coisa agressiva, com exceção dos médiuns videntes, que têm uma percepção mais aflorada e que tem facilidade maior
de comunicação, de percepção, de entender. Até os animais têm essa peculiaridade, essa particularidade de percepção extrasensório, os animais. As pessoas podem até não aceitar, mas os animais, quanto mais domesticáveis, mais próximo do ser humano está. Ele entende de determinadas situações. Que é provável que os sentimentos, que é uma base, é uma plataforma da comunicação com o mundo espiritual, começa pelos sentimentos, a sensibilidade. Isso leva milhares de anos para poder se aprimorar até chegar no estágio em que estamos atualmente, mas a coisa tende até a melhorar mais ainda. Mas a influência do mundo espiritual é, como eu vou ler aqui a pergunta do Livro dos Espíritos, que é no capítulo Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Primeiramente, antes de adentrarmos no assunto propriamente dito, devemos lembrar que as comunicações entre pessoas, por exemplo, já é o prenúncio de algo que foge das ciências oficiais à captação, à compreensão, à sua existência, etc. e tal. Mas, cientificamente falando, a primeira paranormalidade que se estudou no mundo, não pelo nosso país, mas por um país que hoje é beligerante, mas que essa particularidade da comunicação já foi estudado muito lá. Chama-se a telepatia. Acho que muita gente já ouviu falar nesse fenômeno telepatia. O que seja é a compreensão pelo pensamento do que o outro pensa. Já é uma anormalidade isso. Eu saber o pensamento que as pessoas têm é uma excrescência da ciência as pessoas terem essa capacidade. Quer ver um exemplo estudado cientificamente? Wolf Messig, já ouviram falar nesse não? Wolf Messig é um dos maiores paranormais que a humanidade já conheceu. É provável que ele tenha já desencarnado, que ele foi da época, ele foi contemporâneo a Stalin. Mas qual era a paranormalidade desse cidadão? Ele tinha a própria influência em alguma coisa. Através da telepatia, ele tinha condição de influenciar as pessoas a fazer alguma coisa. Ele não sabia. Isso foi nos idos Segunda Guerra Mundial, em que ele teve sua família na Polônia, ele era polonês, toda dizimada pela invasão da Alemanha, dos alemães, na Polônia, e ele, sem nada para fazer, a Polônia tinha sido arrasada, ele queria migrar para outro país a fim de sobrevivência. Garotão chegou a entrar no navio, no trem, e se escondeu embaixo do banco para não pagar, evidentemente, a passagem, porque ele não tinha. Lá vem o bilheteiro e pergunta pelo bilhete o que é que ele estava fazendo ali. Ele não teve outra saída a não ser pegar um pedaço, botar a mão no bolso, tirar um pedaço de papel qualquer, e entregou ao bilheteiro. O bilheteiro olhou. Meu amigo, meu filho, você que está com a passagem, por que está embaixo do banco? Foi quando ele descobriu que ele era portador de uma influência paranormal
pouco conhecida na época. Foi quando ele tomou entusiasmo, foi sentado no banco até chegar no país de destino. Chegando lá, ele começou a demonstrar suas proezas de paranormalidade telepática. Nisso, tomou conhecimento a Rússia toda de que esse cidadão, já rapazinho, tinha essa potência de adivinhar o que é que o outro pensa. Na época, estava prestes a acontecer a finalização da Segunda Guerra. Stalin, tomando conhecimento, dê licença, minha gente. Tomando conhecimento da paranormalidade desse rapaz, chamou ele para conversar. Stalin tinha suas peculiaridades como estadista. Não era qualquer a pessoa que chegava para falar com ele, para despachar com ele, principalmente quando ele se encontrava no Ashera. Eram mais de 10 guardas. Não eram 10 guardas, pessoa física, não. Eram 10 conjuntos de guardas, composto por oficiais e soldados, que faziam a filtragem até poder chegar a ele e despachar diretamente com ele, de tão querido que ele era. Ele mesmo já tinha medo de ser assassinado, e para isso ele tinha essas guardas para poder filtrar e chegar até ele. Bom, resumindo a história, levou Wolf Messig à presença dele e perguntou se ele tinha, de fato, alguma peculiaridade extracorpórea ou algo do gênero. E ele respondeu sim, que ele tinha a capacidade de ler o pensamento das pessoas. E ele, Stalin perguntou a ele, você poderia me dizer, por acaso, o foi que houve aqui de manhã no meu Ashra? Quem foi que esteve aqui? Posso. Eu li no seu pensamento agora que o senhor esteve reunido com um general tal e que discutiu determinados assuntos sobre a evolução da guerra. Stalin foi obrigado a concordar com ele, porque, de fato, esteve um general, despachou com ele e se retirou. Não, eu preciso de algo mais substancioso. Isso tinha um projeto. Não era à toa que Stalin queria conversar com Wolf Messig. Tinha um projeto final que vou narrar antes de entrar no assunto. Pois bem, eu quero algo que me chame mais atenção. Ele disse, bom, eu estou sabendo que o senhor não recebe todo mundo aqui. Tudo bem, exato. Eu quero que você prove que você é capaz de varar as minhas guardas e chegar a meu gabinete. Não, tudo bem, me dê alguns dias de treinamento. E assim foi dado para ele no hotel, sob guarda da Gestapo. E ele, 3 dias depois, voltou à presença do presidente, do primeiro-ministro Stalin, né? Recomendou de que ele não precisava ter a companhia, ele ia fazer tudo sozinho. E que foi num belo dia, um período aí do dia, de manhã ou de tarde, não me lembro exatamente qual, chega Wolf Messig, abre a porta do presidente Stalin, entra e diz, bom, estou aqui. Diz, tá. Stalin ficou altamente estarrecido, porque nenhum das guardas ligou para ele informando que aquele cidadão estava chegando no gabinete dele. E ele quis saber por quê. Como você conseguiu? Ele é simples, presidente. Quando eu estive aqui a última vez, eu li no seu pensamento que só tem uma pessoa dos todos os seus comandados que tem a liberdade de entrar sem lhe comunicar. É o general Beria. Eu fui para o hotel e me treinei durante esses dias todinho que eu era o general Beria. No dia que eu me dirigi ao seu Ashra, eu fui me apresentando aos primeiros guardas
como sendo eu sou o general Béria. E as pessoas, os guardas, todos se perfilavam como se fosse, de fato, o general Béria. É assim eu passei nas guardas todinha. Eu disse, tá bom. Ainda não me satisfaz, porque eu preciso de algo que seja mais substancioso ainda. Isso pode ser uma leitura do pensamento, vazou alguma captação, você tomou informação lá no hotel, sabia desse detalhe, enfim. Pode ter acontecido burla das guardas, enfim, pode ter acontecido. Eu quero algo mais substancioso ainda. Tudo bem. Vá no meu Banco Central da Rússia, e me traga algo substancioso, algo mais concreto. Tudo bem, farei isso. A segurança ao lado, chegou no banco da Rússia, dirigiu-se ao caixa, entregou algo escrito, o caixa foi lá no cofre, tirou 20 mil rublos e entregou para o rapaz, Wolf Stalin Meffeg. Ele pegou o dinheiro, chegou aos segurança que vinham com ele, entregou. Os seguranças ficaram estarrecidos também, porque não era aquilo que ele estava esperando que acontecesse. Foi ao caixa e perguntou, o caixa, que era um senhor de idade, perguntou qual foi o cheque que esse rapaz deu ao senhor para que o senhor entregasse a ele 20 mil rublos. O senhor do caixa abriu a gaveta e viu lá um pedaço de papel manuscrito, sem qualquer estilo de cheque, só escrito 20 mil rublos, e entregou. O senhor, quando olhou, viu a besteira que fez, desmaiou. Teve uma síncope e desmaiou. Provou, foi a Stalin, provou de que ele tinha realmente algum poder paranormal, extrasensório, que convencia as pessoas. O que Stalin queria com isso? Isso está filmado, foi estudo baseado numa obra de grande profundidade, experiências psíquicas, além da cortina de ferro, quando a Rússia era ainda um país da cortina de ferro, como era comumente. Graças a Deus, faz tempo que isso não acontece mais. Ou, pelo menos, parou o tempo. Pois bem, Stalin queria, e está nos documentários, a presença desse cidadão, Wolf Messig, que foi procurado pela Europa toda, até por Hitler, para ceifar a vida dele. Por quê? Até Hitler tomou conhecimento de que ele era uma pessoa portadora de certa profecia e que era capaz de adivinhar fatos que aconteciam com a pessoa. Isso era a prática comum dele na cidade, antes da presença dele com Stalin. E Hitler ofereceu a ele 200 mil marcos, uma quantia enorme para poder prender esse Wolf Messig, que dizia, chegou ao conhecimento de Hitler, de que esse cidadão previu a morte trágica de Hitler. O que aconteceu, mas Wolf Messig não foi preso. Segue a história dele, que o que é que Stalin queria com o Wolf Messig? Era exatamente quando fosse o dia da reunião da cúpula, Estados Unidos, Inglaterra e a Rússia, para decidir o destino da Alemanha após a rendição, que estava previsto, iria acontecer. Wolf Messig foi admitido como um dos guardas, soldados, de confiança de Wolf Messig. E está aí nos documentários provando que ele era um dos soldados. Por que Stalin levou ele? Porque Stalin queria ter vantagem e adivinhar, através dele, de Wolf Messig, o que os outros estadistas estavam pensando. Veja a capacidade que tem algumas pessoas, não são todas, dessa paranormalidade. Isso apenas é um detalhe do que acontece com o nosso pensamento. Não é à toa que Jesus Cristo recomendava: não pequeis por pensamento, palavras e obras.
Sabia ele que nós, quando pensamos, nós emitimos ondas, certas frequências, que algumas pessoas captam. É preciso que nós tenhamos uma certa disciplina para que não haja interferência de tal ordem e a sintonia venha atrapalhar o nosso dia a dia. Por isso que Jesus recomendava: não pequeis por pensamento, palavras e obras. Que esse fenômeno é real, está aí um exemplo do que é capaz de acontecer. A parapsicologia, onde eu andei frequentando com certa influência, e a afluência também, que me interessava muito esse assunto, que mexe com a cabeça humana, nos interessa, deve interessar os espíritas notoriamente, porque passa por tudo pela nossa cabeça. E essa paranormalidade também tem com a psicocinesia, estudada pela parapsicologia, sobre a capacidade que algumas pessoas têm de mover objetos. Acho que muita gente aqui já tomou conhecimento a respeito disso. Certas pessoas têm essa potencialidade de mover objetos, conhecido como telecinesia. Adivinhar o pensamento, o conhecimento, cognição, retrocognição, pós-cognição, são fenômenos que acontecem em algumas pessoas capazes de adivinhar passado, presente e futuro. Pessoas têm algumas pessoas, não todas, potencial para isso. Isso é uma paranormalidade que algumas vezes confundem como paranormalidade mediúnica ou paranormalidade puramente parapsicológica. É preciso que se estude isso separadamente e deixe bem distinto que elas não se misturam, mas se confundem. Se confundem. É possível. Por quê? Porque são fronteiras tênues. Falo isso com certa propriedade, porque eu estudo isso há muitos anos. E estou na presença de uma autoridade médica que não vai me deixar falsear alguma coisa, porque também interessa a ele, tanto que ele é presente. E muitas personalidades médicas, principalmente dessa área, psiquiatria, estão no nosso meio, estudando esse assunto, porque de fato interessa à medicina que nós estudemos também essa particularidade do ser humano fora do corpo, extrasensório. É um fato verdadeiro. Não foi inventado isso pelos espíritos. Isso é um fato verdadeiro. É natural. Não é nada, só não é normal. Mas é natural. Por que natural? Porque vem da criatura humana, vem de sua nascença. Vem dos seus antepassados esse hábito, esse treinamento. Então, ele é natural. Pode não ser, repito, normal. Porque nem todo mundo é portador dessa peculiaridade. A potencialidade do que é capaz de acontecer movendo o pensamento da criatura humana em torno do nosso dia a dia. Deve-se ficar claro que, até hoje, a única ciência de natureza religiosa, filosófica, que estuda esse assunto com tamanha profundidade, ainda é o Espiritismo, ou só o Espiritismo. Embora isso já seja muito bem estudado, defasadamente, no tempo, perdeu-se o hábito, mas existem mais de 500 obras entre os Estados Unidos e a Rússia debatendo sobre essa situação, a influência das pessoas sobre a nossa vida. Eu estou falando, por enquanto, de pessoas com pessoas. Não entrei ainda no mundo espiritual. Estou ainda na periferia de um e de outro. Mas que isso demonstra claramente os mais interessados, mais aguçados, devem se aprofundar e procurar estudar mais. Por quê?
que quando entra na questão da paranormalidade mediúnica, a coisa começa a complicar. Começa a complicar por quê? As próprias pessoas não acreditam que tem outras pessoas que têm essa capacidade. Dizem que são adivinhos, embora que, nesse meio termo, muitos se prevaleceram de sua inteligência para se aproveitar e se demonstrar que eles têm essa paranormalidade, portador dessa paranormalidade, de forma desonesta. Tem um cidadão, coincidência ou não, pernambucano, que ele esteve num programa de Jô Soares. O nome dele é um nomezinho meio indiano. O Bhagavan, não é o Bhagavan, não, é outro nome. Esse cidadão teve no programa de Jô Soares, dizendo-se portador de conhecimento de mais de 300 mil obras. Está gravado, eu tenho essa fita, na época que ainda era VHS. Ele se dizia portador de conhecimento de tudo, ele conhecia de tudo. Ele desafiava qualquer assunto de natureza humana, inclusive de natureza médica, e dava com certa influência as respostas a Jô Soares. Jô Soares é um cara qualquer, um cara super inteligente, falando sei quantos idiomas, 4 ou 5 idiomas, fazia perguntas capciosas, inclusive ele tinha conhecimento do espiritismo, dava detalhes do espiritismo, e se passava por um grande conhecedor de tudo, e desafiava qualquer pessoa a discutir com ele qualquer assunto de natureza científica ou não. Isso eu quero mais, que era o mais extraordinário, entre aspas, porque uma pessoa hoje, com a capacidade de dizer que tem conhecimento de mais de 300 mil obras na sua biblioteca, não é qualquer um. Se muito aparecer por aí, chega aí na casa das 1000 obras. As 300 mil obras, ele conhece de tudo. Como aquilo era uma falácia, evidentemente que não iria existir opositor. E ele estava lá, dando a demonstração de conhecedor, de que ele conhecia de tudo, podia discutir. Até que eu acredito, aquela senhora deveria ser espírita, porque ele dava demonstrações claras que é aí onde mora o viés da situação. Conhecer os embusteiros. Ele pode ser hábil na colocação da palavra, conhecer Jesus, falar sobre Jesus com muita proeza. Essas obras estão espalhadas pelo todo mundo aí. O problema é saber se tem realmente veracidade, é quando entra o espiritismo, para desmistificar, porque nesse meio tem muito embusteiro que se passa por prestidigitadores, que são aquelas pessoas mágicas que são capazes de transformar, entre aspas, tirar dentro de uma cartola um coelho. Claro que tudo isso é um truque. Muitos se aproveitaram disso. Por isso que, quando chegou o espiritismo, com essas realidades desses fenômenos, muita gente não acreditou por pensar que era também mais um embusteiro. Confundir Kardec e os fenômenos dos médiuns com pessoas embusteiras, porque de fato existia. Mas o rigor, quando entra no campo espírita, muda totalmente a situação. O rigor, acompanhado pelo nosso professor Hipólito Leon Denis Arrival, Allan Kardec, é de uma fidelidade de tamanha ordem que todos os fatos que ele estudou, condensados no Livro dos Espíritos, um deles em nossa mão aqui, foram exaustivamente estudados e analisados. Que a nós espíritas, ou ao espiritismo, basicamente, não nos interessa a crença vulgar, fanática. É baseado na razão, aconselhado pelo próprio Kardec. Tudo que eu vier à tona a respeito da existência dos espíritos ou comunicação deles, não acreditem antes de analisar esses fatos e fenômenos
aguda da razão. O espiritismo é uma ciência que desafia a razão face a face. Em qualquer época da humanidade, ela sempre esteve presente, sempre foi possível se colocar o crivo da razão para se submeter. Por quê? A maioria das religiões, eu digo a maioria, se não todas, se eu estiver errado, por favor, me corrijam, porque eu mudo o meu discurso, creem em algo que não tem convicção daquilo que ele está defendendo. É a linha do fanatismo nas religiões. Com o espiritismo, isso não acontece. Não acrediteis no que os espíritos dizem. Primeiro requisito, primeiramente, saber se eles vieram de Deus. Que muitos caíram exatamente nesse tapete. Que muitos se apresentavam, já no campo espiritual, muitos espíritos se apresentavam como grandes criaturas de grande envergadura espiritual. A maioria falsa, mentirosos. Chegou ao ponto de um determinado sacerdote desmentir Kardec, colocando ardis em sua obra sobre o fenômeno da reencarnação e da mediunidade. Esse frei escreveu esse livro. Eu estava presente abrindo esse livro, folhei quando eu me deparei com uma situação. Ele desmistificando, ele querendo desmentir Kardec. Vocês vejam que o próprio codificador dessa doutrina, segundo esse frei, ele não tem certeza no que ele diz, que ele está defendendo. Vejamos o que ele coloca aqui, advindo de uma entidade espiritual. Ele afirma, nas entrelinhas dessa obra, entre aspas, ele colocou como sendo de autoria de Kardec, que ele afirmava de que os espíritos não tinham conhecimento de tudo, por isso não podia dar informação de natureza científica profunda. O Frei, esse livro existe por aí, o Frei estava alegando de que Kardec não tinha conhecimento nem certeza daquilo que ele estava defendendo. Por isso que ele colocou aquela afirmativa no livro dele, separadamente, ressalvado. Só que ele cometeu um ledo engano. Um criminoso engano. Kardec não afirmou que já que os espíritos, repito, já que os espíritos não tinham conhecimento de tudo, não podia dar informação a respeito de determinado assunto científico. Não foi isso que Kardec fez, não. O Frei, desonestamente, tirou um sinalzinho muito importante. Qual foi o sinal? Kardec consultava os espíritos perguntando. Perguntar não ofende. Perguntar é uma coisa. Responder afirmativa é outra. Kardec perguntou, já que os espíritos são de natureza variada, é possível acreditar que os espíritos tenham condições de responder tudo de natureza científica com profundidade? Ele perguntou. O Frei, desonestamente, não só surrupiou aquela interrogaçãozinha, como omitiu a resposta dos espíritos. Quem leu aquela obra achou que ele estava com a razão. Então, tem muita gente falando do espiritismo sem conhecimento básico, sem aprofundamento da situação. E aí eu pego um gancho em um psicólogo, Leopoldo Balduino. Leopoldo Balduino era um psiquiatra, médico psiquiatra, não sei se ele está encarnado, quem conhecer me diga. Leopoldo Balduino, ele tem uma obra muito importante, interessantíssima para nós espíritas. Ele afirmou de que muita gente estudou e condenou Carl Gustavo Jung, mas a maioria dos que detrataram a figura de Carl Gustavo Jung, que ele foi durante muito tempo, ele foi renegado, foi negado,
foi desacreditado no seio da psiquiatria. Só que ele diz o seguinte, uma coisa interessante, que é o gancho que eu pego. Ninguém submeteu a história com profundidade em estudar quem era Carlos Gustavo Jung, que era médium. Carlos Gustavo Jung era médium. Então, muita gente que quer falar do espiritismo fala sem profundidade e quer dar determinadas situações que não conhece do assunto e vem, às vezes, querer falar de autoridade. Tem um reverendo, recentemente está no YouTube, que fala sobre todas as religiões. Ele deu algumas opiniões até acertadas dentro do espiritismo, dentro das obras de Kardec. Mas só que ele pecou muita coisa que não é do conhecimento nosso. Então, de vez em quando, eu estou me atropelando em situações iguais. Esse reverendo cita alguns detalhes que são pormenores que influenciam na personalidade de Kardec. Dizendo que Kardec adotou o nome de um... Pois não, minha senhora, fala. Se falar que você... Esse aí eu nem quero falar nele, porque esse é um coitado. Tinha inteligentíssimo. Sim, ele era um homem, um estudioso. Padre Quevedo. É um detrator do espiritismo, sem condições morais básicas para acusar o espiritismo. Que é gozado, viu? Ele tinha uma irmã que era teosofista, tá? E tinha outro irmão também que parece que era da área da parapsicologia. Mas ele próprio, Padre Quevedo, ele próprio não era bem visto pelos parapsicólogos. Que tinha hora que ele tinha dúvida se ele era padre ou se era parapsicólogo. Havia dúvida. Mas por que isso? Porque ele tinha grande propriedade. Por falta de conhecimento do espiritismo. Algumas pessoas detendo esse poder paranormal. Por exemplo, ele demonstrou isso na televisão. Ele próprio testou de que tem pessoas... Eu assisti de presença, eu assisti muitos fenômenos parecidos com o Dr. Fritz, lá nos Idos, quando Edson Queiroz era ainda encarnado. Ali foi minha escola inicial, que me chamou a atenção de muita coisa verídica. Questões morais à parte, não é o caso aqui, a proposta aqui não é essa, mas ele demonstrou, o Padre Quevedo, que ele também tem a capacidade de fazer, que não tinha espírito nenhum. Mas o Kardec não disse que todos os fenômenos paranormais eram de natureza espiritual. Todos. Não. Parte detentora dos seus estudos da parapsicologia. Por quê? Porque tem certas pessoas que têm alguma capacidade que não precisa da presença dos espíritos, como é o caso da telecinesia. Tem pessoas que são capazes de mover objetos, que muitas vezes não têm participação dos espíritos. Ele tem a capacidade de mover objetos. Só. Ele, com a sua energia. Padre Quevedo, sabendo disso, inteligentemente, através da mente, inteligentemente desmistificou algumas pessoas. Vejam aqui como é possível desmistificar. Essa senhora disse que vai tirar desse cesto, desse balaio, algo de dentro dessas plumas de algodão. E Padre Quevedo fez uma demonstração lá e terminou não saindo nada. Essa senhora terminou fazendo tudo quanto era manipulação e não conseguiu nada. Por quê? Por quê? Porque nem todo mundo que é paranormal tem a hora que ela quer a capacidade de produzir os efeitos, nem mesmo com os espíritos. Ela, como uma portadora da telecinesia ou de materialização, que é outro nome, não teve capacidade de mostrar ele o objeto. Quando ele não teve, ele disse, olha aqui, o que é que o espiritismo diz? Que ela é médium? Nem toda pessoa que tem essa particularidade é médium. A parapsicologia já demonstrou, claro, que tem pessoas que têm realmente essa capacidade.
mas que não tem nada a ver com espíritos. Embora que, dentro do espiritismo tem algumas pessoas que são médiuns e paranormalidade e parapsicologia. A pessoa tem a dupla função. Que hora é ela? Está lá no livro dos espíritos. O assunto realmente é muito interessante, elástico, e evidentemente eu não tenho a pretensão de querer exaurir Uri Geller. Exatamente. Paralelamente, algumas pessoas tinham a capacidade, por exemplo, de entortar talheres. Viram isso? Né? Mas sabe o que era também? Algumas pessoas, esse talher eram preparados anteriormente com matéria química que, ao calor da mão, se desmanchavam. Então, você tem que estudar as duas facetas do assunto para saber qual deles é o verdadeiro. Como as pessoas têm preguiça de querer se aprofundar, vai pelo mais fácil. Mistifica, isso aqui é falso. Aí vem um Quevedo da vida, um cara super inteligente, desmistificava na mão de qualquer pessoa. Qualquer médium que se passasse, porque já tinha um temor de que ele iria negar. Pois bem, então, esse é um fenômeno portador das pessoas que têm essa capacidade de produzir fenômenos paranormais. Mas vamos para finalizar o livro dos espíritos, senão vocês vão pensar que eu estou enganando, embromando para ganhar o meu bônus, né? Calixto já estava guardando ali o bônus. Disse, não vou dar não, porque você está embromando. Mas vamos ao assunto, que é o que nos interessa agora, mas que a gente pode demandar outro dia para a gente estender esse assunto no horário mais elástico, etc. Pois bem, Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 9, repetindo, intervenção dos espíritos no mundo corporal. A primeira pergunta é, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Aí, eu queria só fazer um alerta, é o seguinte, minha gente, vai sobrar muita dúvida, o assunto, como eu disse, é realmente picante, mas que, lamentavelmente, não vai dar para a gente discutir aqui por conta da proposta da palestra. Mas, repito, outro dia, a gente pode voltar daqui e discutir com um tempo mais elástico para que a gente possa esmiuçar isso que nos interessa bastante. Tem espírita por aí perdendo tempo discutir sem profundidade. Inclusive, dizer que o espírito não pode se afastar, isso é dado pelo espírito, o espírito não pode se afastar do corpo por mais de 10 metros. E na codificação, nunca vi Kardec falar de que os espíritos se afastavam com alguma trena de lado, né? Ó, 10 metros, não pode, volta. É coisa, até a brincadeira. Mas, pode bem, falta de conhecimento. Mas vamos adiante. Repetindo a pergunta. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E aí? Eu não faço pergunta à cobra, não, viu? Aqui só tem cobra. Se eu for perguntar aqui, não tem nem como, né? Vamos para adiantar. A esse respeito, sua influência é maior do que credes. Por quê? Frequentemente são esses que vos dirigem. Estão ao nosso lado, frequentemente, e que devemos ter cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente fala, porque nossos companheiros que estão ao nosso lado poderão influir positiva ou negativamente nas nossas atitudes. Quer ver um fato acontecido, que está condensado em obras? Um certo cidadão, se não me falha a obra, Os Martírios dos Suicidas, um cidadão bancário conversava com seu amigo na praça pública, evidentemente, e, de vez em quando, esse amigo voltava-se para o lado e dizia, eu não disse a você que vou cumprir, eu vou cumprir. E o interlocutor, de lado dele, fica espantado. Com quem esse rapaz está falando, que eu não estou entendendo?
que no meio da conversa ele para, olha para o lado do banco e fala com alguém que eu não estou vendo, invisível. Até colocou ele em situação desacreditável. Continuou o assunto e repetidas vezes ele disse, eu não disse a você que iria cumprir o que eu prometi, pois eu vou cumprir, vou tirar minha vida. O interlocutor caiu para trás, entre aspas, porque a resposta estava cada vez mais assintosa, mais grave. Terminou o assunto, cada um foi para as suas casas e mais tarde o interlocutor tomou conhecimento de que esse rapaz suicidou-se de fato. As entidades que escreveram o livro descobriram qual foi o fato que ele estava conversando. Uma entidade que estava ao lado dele, que não era boa, ao lado dele estava dizendo, você disse que ia cumprir, vai cumprir? E ele respondia, intelectualmente, sim, eu vou cumprir. Pegou ele no lado moral. Deu atenção a quem? Ao seu pensamento, à entidade negativa que estava ao lado dele. Por isso que Jesus recomendava, não pequeis por pensamento, palavras e obras. Porque enquanto todo mundo diz, me dizem com quem tu andas, que eu te direi quem és. Não é isso? Não ouviram falar, né? Não é comum a gente ouvir isso por aí. Os espíritos dizem o contrário. Pela afinidade. Me dizem quem és, que eu te digo com quem tu andas. Provavelmente, o que acontece nesses fatos, o que é? É o fato de que as pessoas, não levando em consideração que estão conversando com ela, muitas delas não têm capacidade ou equilíbrio moral para poder dar conselho a ninguém. Precisa-se mais ser aconselhado do que aconselhar. O que é que ocorre? Termina aceitando as ideias que vêm de lado, sem submeter o crivo da razão. Coisa que Kardec nunca abdicou dessa peculiaridade. Razão. Não aceitais tudo que os espíritos dizem. Primeiro, verifica se eles não vêm de Deus. O produto do que esses médiuns oferecem tem que vir de Deus. Para concluir, um fenômeno interessante que é submetido, pelo menos ao crivo da lógica, da razão de Kardec, quanto à questão de produtos elaborados por médiuns. Cuidado nós, que aceitamos muitas vezes a pessoa por ser médium, de certa notoriedade, produzindo o que eu não sei o quê, e se aceita com muita facilidade. Kardec adverte, cuidado, não é todo produto de médiuns que a gente deve aceitar. Porque para que o produto do médium, eu estou me referindo isso a uma escritora milionária, que passou a ficar rica, milionária, vendendo obras ditas mediúnicas, mas de cunho duvidoso. E todos sabem de que eu estou falando. Mas Kardec já fez a advertência isso. Com 3 fatos, 3 requisitos básicos são necessários para se acreditar na origem do produto desse médium. Primeiro requisito, conduta irreprochável do médium. Ela pode até ter conduta irreprochável moral, mas pecava no segundo, se não no terceiro. Qual seria esse segundo? Não ter interesse naquilo que produz. Ela tinha interesse pecuniário e era quantias vultosas, tanto que ela fundou sua própria editora. Ganhou muito dinheiro, direitos autorais, que muita gente comprava achando que era obra de natureza mediúnica, que era, mas cuja profundidade era duvidosa. A meu ver, são obras fictícias. São obras duvidosas. Fictícias por quê? Quem sabe se ali dentro não tem muitos ardis, porque um espírito sério não se aproveita de um vaidoso médium para escrever coisas sérias. Pode até começar com seriedade, mas depois termina na banalidade.
Por isso que nós chamamos a atenção. E me chama mais ainda para concluir dizendo que, de fato, depois de tantas idas e vindas dentro dos assuntos espíritas, sou obrigado a dizer que não tenho nenhuma gratidão pelo Espiritismo. Tenho sim, é dívida mesmo com ele. Porque todos esses esclarecimentos me livrou de muitas certas situações críticas, graças ao conhecimento que eu passei a ter do Espiritismo. Tampouco ninguém vai me ver por aí com o livro de Kardec pregando em praça pública sobre o fenômeno espírita. Mas aquele que parar para conversar a respeito do assunto, se quiser nivelar por cima, vai encontrar um bom interlocutor sobre o assunto. Portanto, fica aqui a nossa mensagem de chamar a atenção para principalmente os desencarnados, que cuidado, porque a cada qual, segundo as suas obras. Por isso, nós encerramos e devolvemos a palavra para o nosso irmão dirigente da reunião dessa noite, Luiz. Muito obrigado, muita paz. Bom, meus irmãos, esclarecimentos feitos para o nosso aprendizado, para a nossa consciência dessa interação do mundo corporal com o mundo espiritual, que é constante e não há interrupção, porque nós somos espírito na essência, né? Então, vamos agradecer ao nosso irmão Carlos Fernando e pedir que ele faça a prece finalizando o nosso trabalho da noite, por favor. Querido Mestre Jesus Cristo, receba desse teu filho ingrato, desse teu irmão ainda não tão perfeito, ou a caminho da perfeição, o nosso agradecimento por tu estares encabeçando a existência da terceira grande revelação de Deus para com a Terra, o Espiritismo. Muita paz para todos, que assim seja. E assim, concluindo os trabalhos da noite, a primeira fase, permaneçam em harmonia para o segundo tempo, que será o passe. Um feliz fim de semana para todos. Obrigado.